Olá pessoal, então vamos continuar com a nossa aula de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes. Então aqui a gente está no nosso caso 1, e qual é que vai ser o caso 1? Aqui, obviamente, caso 1 com relação às raízes da nossa equação características. Então o primeiro caso que a gente vai estudar, R1 e R2 são reais e diferentes. Então, nesse caso, não tem muito o que fazer. A nossa solução geral vai ser C1e na R1x mais C2e na R2x, certo? Essa aqui vai ser a solução geral da nossa equação diferencial, caso as raízes da equação característica sejam reais e diferentes. Bom, como a gente não teve muito trabalho para chegar a essa conclusão, vamos trazer um exemplo de uma equação homogênea que nos dê esse tipo de raiz para a equação característica e vamos tentar resolver para certas condições iniciais. Então a gente vai ter aqui y duas linhas, vamos escrever aqui, y duas linhas, mais 4y linha, mais 3y igual a zero, certo? Essa é a nossa equação diferencial. As condições iniciais são y de zero é igual a 1 e y' de zero é igual a zero, certo? Essas aqui são as condições iniciais. Condições iniciais. Certo? Isso aqui é um exemplo, né? Só para frisar aqui, a solução geral tem essa cara, só para a gente usar uma cor diferente e deixar isso aqui bem especificado. Então, voltando para a solução, para a resolução do exemplo, bom, como a gente já descobriu o que fazer a partir de agora com a construção da equação característica, a gente não precisa, em todo exemplo, todo exercício, substituir y por e na Rx, fazer derivada primeira, derivada segunda e trazer aqui na EDO. A gente pode passar direto para a equação característica. Nesse caso aqui, a gente vai ter r ao quadrado mais 4r mais 3 igual a zero. A gente vai fazer, pode fazer Bhaskara aqui, vai fazer, né? Aqui o nosso delta vai ser b ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Isso aqui vai dar 16 menos 12, que é 4. Então, a gente vai ter que o nosso r é menos b, né? O b é 4, então vai ficar menos 4, mais e menos 2 sobre 2a, como a é 1, então 2. Aqui a gente vai ter R1 vai ser menos 4, menos 2 dá menos 6, sobre 2 dá menos 3, e R2 vai ser menos 4 mais 2 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então, daqui a gente chega à conclusão que a solução geral vai ser y igual a C1 e na menos 3x mais C2 e na menos x. Bom, para que a gente consiga determinar o C1 e o C2, a gente vai usar as condições iniciais. Vamos mudar a cor aqui e vamos resolver isso. Então, a gente tem aqui que quando x é zero, y vale 1. Então, a gente vai ter aqui 1 igual a C1 e na menos 3 vezes 0 mais C2 e na menos 1 vezes 0. Então, a gente vai ter aqui que 1 é igual a C1 mais C2.
certo? Bom, derivando essa solução geral, o que a gente vai ter? A gente vai ter que y' é igual a menos 3c1 e na menos 3x menos c2 e na menos x. Bom, a gente sabe que y' de 0 é 0. Então, aqui a gente vai ter y' de 0 é 0. A gente vai ter o seguinte. 0 igual a menos 3c1 e na menos 3 vezes 0 menos c2 e na menos 1 vezes 0. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que 0 é igual a menos 3c1 menos c2. Fazendo um pouco de espaço aqui, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter duas equações lineares, que são c1 mais c2 igual a 1 e menos 3c1 menos c2 igual a 0. E isso aqui é um sistema. Então agora a gente vê por que é importante a gente aprender a resolver sistemas no colégio. Então só nesse tipo de equação diferencial ordinário homogênea, a gente já viu duas aplicações daquilo que a gente aprende no colégio. Então aqui a gente pode resolver por substituição. A gente vai ter que C1 é igual a 1 menos C2. Então a gente vai ter que menos 3 que multiplica 1 menos C2 menos C2 é igual a 0. Então a gente vai ter menos 3 mais 3C2 menos C2 é igual a 0. Então a gente vai ter aqui 2C2 é igual a 3. Dessa forma, C2 é igual a 3 meios. Voltando para essa equação, a gente tem que C1 é igual a 1 menos C2, então vai ser 1 menos 3 meios. Isso aqui vai dar 2 meios menos 3 meios, que é igual a menos 1 meio. Então, C2, 3 meios, C1 menos 1 meio. Bom, voltando para a nossa solução geral, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a nossa solução geral vai ser a seguinte, pessoal. Y igual a C1, C1 é menos 1 meio, então Y igual a menos 1 meio e na menos 3x mais C2, C2 é 3 meios, e na menos x. Então essa é a solução para essa equação diferencial ordinária homogênea de coeficientes constantes, dadas as condições iniciais que a gente viu no início do problema, ou seja, y de 0 é 1 e y' de 0 é 0. Certo, pessoal? Isso aí, no próximo vídeo a gente volta com o caso 2, beleza? Falou, aquele abraço.